Imagina você estar caminhando no meio da noite, porém, você sente uma sensação de que alguém está te observando e se aproximando de você a cada segundo que passa. Ao olhar para trás, não há nada, porém, a sensação permanece e isso intensifica a angústia sentida no local. Coisas estão à sua volta, porém você não pode as ver, até elas quiserem se mostrar. Entretanto, você pode se esconder dentro de casa, mas ainda assim vão estar lá, à espreita, dentro do armário, embaixo da cama, ao lado da porta ou na janela te observando, esperando você dormir e ficar indefeso. E quando eles se mostram, pode ser a pior coisa que você verá na vida, o deixando cego no final. Trevor Henderson pensou em cada detalhe antes de criar suas obras horrendas, entidades que variam da estranheza ao astralismo. Olá, eu sou Daisuke e bem-vindos de volta ao meu canal de histórias de terror. Estou de volta depois de alguns meses e dessa vez garanto que irei permanecer aqui. Agora, pegue seu lanche aí e se cobre, que hoje o tema será sobre o que imagino que vocês mais gostam, as criaturas mais estranhas de Trevor Henderson. Então, sem mais nenhuma enrolação, bora pro vídeo. O bebê esquecido teve que se abaixar para passar por baixo da porta ao entrar na sala. Para algo tão grande, moveu-se com muita delicadeza e era completamente silencioso, como se fosse um canal de televisão sem som. Eis um relato da aparição dessa criatura, caracterizada como um tipo de humanoide mais grande do que o normal, medindo cerca de 2,5 metros. O bebê esquecido se assemelha a um feto, com pele rosada e carne crua, como se estivesse ainda em desenvolvimento. Seus olhos faltam saltar de suas órbitas, enquanto sua boca expressa um sorriso de malícia. Já o corpo em si é desproporcional, tendo a parte superior mais grande do que embaixo, e isso tudo já é bizarro só de imaginar. Agora falando um pouco mais sobre os comportamentos dessa criatura, o bebê esquecido age de forma enigmática, com moralidade e ações ambíguas. Quanto sua origem, que é totalmente desconhecida, a sua primeira manifestação foi em um hospital, onde ocorreu um incidente não relatado, um incêndio no hospital, e o local mais afetado foi a ala da maternidade. Porém, o local acabou permanecendo do jeito que ficou, sem reconstruções, pelo menos na parte da maternidade, e o abandono da ala da maternidade nunca foi explicado, porém é presumido que o bebê esquecido teve relação com o incidente. Já as suas habilidades, o bebê esquecido consegue subjugar facilmente os humanos com seu tamanho, além de que a criatura tem uma velocidade anormal e capaz de se movimentar sem emitir um único som, a tornando mais perspicaz. A entidade é capaz de viajar entre dimensões e, o mais importante, selar entidades dentro dela. Agora, vamos para as curiosidades. Essa criatura é chamada também de o Homem Rosa, ou Cara de Bebê. Além de que essa criatura é considerada uma das mais perigosas no universo de Henderson. E uma teoria bastante interessante é que, como esse ser pode selar entidades dentro de si, então abrimos possibilidades que inúmeras outras criaturas de Trevor Henderson que nunca conhecemos foi selada dentro dessa criatura, e ele vaga por aí, com todas essas entidades dentro de si. O Velder, uma lenda urbana criada por Henderson. Se trata de um ser com um pescoço longo que fica sempre parado ao lado de uma janela, nos observando. A aparência do Velder é um tipo de humanoide com pescoço incrivelmente longo e tubular. A sua altura é de 3 metros, porém não se sabe se os 3 metros são do pescoço ou do corpo inteiro em si. Podemos observar na imagem que a criatura tem um tipo de pele enrugada, com uma expressão semelhante ao de Mr. Bag. Henderson afirmou que essa criatura pode nos ferir se nos aproximarmos dela, porém, o Velder é retratado mais como um ser pervertido que espia suas vítimas pela janela, por motivos aparentemente maliciosos. Quanto sua origem pode ser desconhecida, porém, há algumas teorias que sugerem que o Velder era um humano comum antes de se tornar essa criatura horrível.
Ele seria um humano que teria sua casa destruída por motivos vagos, mas que sofreu um dano considerável na destruição. Uma curiosidade sobre o Velder é que, como ele possui um pescoço alto, significa que ele pode observar pessoas que moram em apartamentos de 10º a 20º andar, porém o tamanho do seu pescoço não foi identificado. Tesoura. O grupo de vigilância comunitária de Myfar se reúne quinzenalmente para discutir assuntos da região. Ultimamente houve um aumento nos casos de vandalismo e relatos de uma pessoa suspeita rondando aos redores da cidade. A descrição aponta um indivíduo que causa destruição ao redor da cidade, caracterizado como um ser misterioso de forma humanoide, lembrando um humano comum, porém com peculiaridades, quanto sua cabeça, faltando um pedaço do crânio, além da tesoura que esse ser segura em sua mão. Com seus 1,80 m de altura, esse também acaba sendo ausente de pescoço, pelo que vemos na imagem. A origem desse ser é um completo mistério por pouco se saber do tesouro. A entidade costuma praticar e causar mal à sociedade, como um indigente, e não se sabe sobre seus motivos exatos, além de que não sabemos também se ele possui uma consciência moral. O Tesoura pode ser uma entidade, porém esse ser é também visto como um tipo de praga na sociedade. Ele causa indiretamente vandalismo, violências crescentes, manipulação mental e consequentemente assassinato. E como um presságio ruim no mundo, o Tesoura também pode usar suas próprias mãos para determinar o destino de sua vítima, ou melhor, sua tesoura. E não sabemos como ele escolhe suas vítimas, apenas o método dele. O Tesoura costuma gravar caos por um determinado tempo nos bairros, até chegar um dia onde ele escolherá uma das casas no bairro e dali em diante será tarde demais. Essa entidade também costuma se infiltrar nas casas, sem escolher nenhum alvo, apenas para provocar e assustar os moradores. Um tipo de cortesia antes do caos. Ele também costuma assassinar animais, os sequestrando e os mutilando logo em seguida. Tudo isso para causar tristeza e sofrimento nas suas vítimas. O Tesoura é um tipo de vírus que se instala em vários bairros próximos aos outros. Com uma aura negativa, semelhante ao do homem de rosto invertido, ele se distingue por meios limitados, como se posicionar em apenas um local, se movimentando para outro próximo, sem viajar entre dimensões ou algo do tipo. Essa entidade tem a habilidade de flutuar, manipular a tecnologia e, o mais importante, a inevitabilidade, sem rumo a um fim feliz, apenas a algo sombrio e inevitável. O bom garoto não estava lá quando tiramos a foto, mas durante toda a noite eu consegui ouvir um cachorro andando de um lado para o outro pelos corredores. Eu conseguia imaginá-lo parando em frente a cada porta, inclinando a cabeça e escutando, esperando que alguém abrisse a porta. A legenda original do post encontrado no Twitter em 2018. Good Boy é uma entidade canina com pelagem preta, como a ceviche, e uma expressão de horror extremo. Seus olhos são azulados e nebulosos, sem pupilas, com uma boca escancarada, sem dentes, línguas ou úvula. O seu nariz não parece nem um pouco de um cachorro comum, sendo mais semelhante a de um esqueleto. E seu rosto em si não representa o rosto de um cachorro, e sim algo de outro mundo. Suas pernas são compridas, com seus pés sendo apenas tocos. Good Boy é uma entidade maligna que gosta de vagar em lugares aleatórios. Em uma das fotos onde ele é relatado, parece ser um tipo de apartamento, e uma forma como ele gosta de se comportar é vagar pela casa e parar em frente à porta, dando o azar a quem abri-la. Não se sabe o seu real motivo aparente por esse comportamento, além de sua origem, que é ainda mais incerta. Uma curiosidade sobre essa criatura é que após você acariciá-la, você nunca mais será o mesmo. Palavras ditas por Henderson, dando a entender que ele pode influenciar sofrimento ou nos atacar diretamente, causando nosso fim iminente. E uma outra curiosidade é que ele gosta de salsichas. O Caseiro, um ser com informações vagas e que nos dá uma sensação de mistério. É o Caseiro, uma criatura humanoide pálida e magra, mais alta que uma porta, medindo aproximadamente 4 metros de altura. Na imagem, a criatura aparece apoiado em um armário para se manter em pé. O Caseiro possui um pescoço fino e longo, uma cabeça oval e olhos extremamente negros e sem vida, e também uma boca e nariz que aparentam ser apenas orifícios ou aberturas. O Caseiro parece ter um torso muito grande, ocupando a maior parte do seu corpo, e suas costelas são visíveis através da pele fina.
Quanto ao seu braço, que aparenta ser longos, notamos na imagem que um de seus braços está separado do corpo, ainda mais próximo que a própria criatura. O caseiro parece ser um tipo de entidade que apenas fica em seu canto, porém não se sabe se ele representa um perigo, e o seu nome pode significar que ele habita casas ou abandonadas ou até mesmo uma casa cheia. A origem e seus comportamentos são desconhecidos, uma criatura vaga, porém assustadora. Cinema Starliner. O Starliner é uma criatura humanoide distorcida. Esse monstro tem aproximadamente 3 metros de altura e pesa cerca de 127 kg. Sua pele parece ser queimada, além dele não possuir cabelos, e seu rosto é completamente desfigurado com olhos na posição errada, nariz alongado, orelhas externas e uma boca enorme, repleta de dentes afiados. A cabeça da criatura parece ser desproporcional e mais grande do que deveria ser, relacionado ao seu corpo. A origem e seus objetivos são desconhecidos, apenas que essa criatura está lá, na sua presença. O que deveria ser sorte, acaba se tornando um azar angustiante. Imagina então você está indo ver um filme, mas não há ninguém na sua sessão, e ao entrar você se depara com essa coisa te olhando. O hóspede nervoso. Ele sempre ficava extremamente paranoico quando eram obrigados a estacionar em uma área de descanso. Explica Henderson sobre o efeito da criatura sobre a vítima. O hóspede nervoso é uma criatura um tanto quanto misteriosa. Pouco se sabendo sobre a criatura, seu nome dá a entender que é uma espécie de entidade que é extremamente tímida e nervosa, gostando de retribuir o favor, como perseguir pessoas e as deixando desconfortáveis. Isso torna a criatura única, pois ele não ataca diretamente, preferindo observar e perturbar mentalmente suas vítimas. A aparência do hóspede é retratada como uma criatura muito grande, medindo cerca de 13 metros aproximados, algo comparado ao infame Siren Head, e sendo vagamente humanoide. Na imagem, o hóspede aparece em cima de uma casa pequena e um campo no interior, e pela forma como a criatura está em cima da casa, significa que ela está descansando sobre o edifício. Sua pele aparenta se distinguir como cinza claro. Seu torso parece ser bastante robusto, pelo pouco que podemos ver dele, como um formato oval. Com veias transparentes em seu corpo, ele também possui braços extremamente finos e curtos comparado ao corpo, mas ainda semelhante ao braço normal de um humano. E a parte mais perturbadora da criatura é sua cabeça, possuindo uma cabeça grande, porém com pele estranhamente lisa, cobrindo o crânio. Seus olhos também são extremamente grandes e caricatos. Seus olhos possuem direções diferentes, dando a impressão de olhos esbugalhados, por assim dizer. Sua face é vaga, tendo apenas queixo e nariz. Mesmo tendo pouca informação sobre, o hóspede se origina dentro de um círculo de paranoia que se intensifica, personificando e modando essa paranoia constante até surgir o hóspede. Em todo lugar que você sentir um nervosismo ou paranoia de que alguém está te seguindo ou te olhando, saiba que realmente está, pois o hóspede costuma causar essa sensação quando está por perto, e ele costuma observar as pessoas como um ser curioso, mas não se sabe suas segundas intenções. O hóspede tem suas habilidades, assim como a maioria das criaturas de Henderson, e há 3 habilidades, onde a primeira é sua pele grossa, que o faz ser resistente contra ataques de força bruta. A segunda é o seu tamanho avantajado, onde o hóspede se iguala a alguns gigantes até. A terceira e última é sua invisibilidade. O hóspede só pode ser visto através de câmeras, assim como um homem de rosto invertido. O hóspede é o segundo das criaturas de Henderson que transmite paranoia, e o primeiro é o detetive. E se quiserem que eu fale dele aqui no canal, comenta aí embaixo. O estranho. Uma pessoa relata ter sido seguido em um depósito vazio de móveis com desconto. Padroeira de quem se perde em enormes lojas de departamentos e shoppings, e também daqueles que querem que você continue se perdendo. Uma biografia da criatura escrita pelo artista, e começando pela sua aparência, a entidade é vista como um ser humanoide incomum, com uma cabeça grande e estranha. Essa cabeça foi posteriormente confirmada sendo uma máscara. A entidade possui uma pele pálida e enrugada, sendo levemente arrosada e deformada. O rosto da criatura é totalmente deformado, começando pelos olhos, que são desproporcionais e estranhamente grandes. Suas pupilas são vazias e solitárias,
como se os olhos tivessem sido desenhados à mão. Suas orelhas são estranhamente pequenas e arredondadas. Sua estrutura corporal é esguia e curvada. A criatura também parece usar um capuz preto para esconder o restante de seu corpo. Em uma das imagens, a entidade está acenando para nós, e ao reparar em sua mão, parece ser bastante fina e humana. Já seu rosto real, mesmo tendo pouca informação sobre, pelo pouco que conseguimos ver em uma imagem, é que parece ser bastante enrugado e úmido, com dentes afiados. O estranho costuma perseguir pessoas em shopping, depósitos vazios ou áreas comerciais, sempre esperando as pessoas irem embora até as últimas ficarem, ou o último para ser mais específico, ou quando alguém se perde, até a pessoa ficar em algum canto afastado de outras pessoas. Ele apenas observa as pessoas. Dizem que o estranho não gosta que joguem coisas nele, ou que as pessoas vão embora do local. A criatura induz sintomas de vertigem e outros sintomas de desorientações, além de influenciar pessoas específicas a ir a algum lugar em que a entidade queira que a vá. A entidade parece ter feito sua máscara manualmente. Isso mostra que a criatura é altamente inteligente, e isso pode indicar que o estranho pode calcular e planejar caças e etc., para enfim conseguir o que quer. O estranho é descrito como um santo padroeiro de quem se perde em lugares aleatórios, mais especificamente em depósitos. Ele representa algo simbólico, a perdição. Em lugares peculiares como lojas e shoppings, sua influência o faz se perder, podendo possuir um tipo de aura negativa que ocasiona na desorientação das pessoas. Sua influência é semelhante ao do homem de rosto invertido, porém de uma forma confusa, em vez de sofrimento direto. Então, se você acabar se perdendo em algum supermercado aí perto da sua casa, sempre tome cuidado, pois o estranho provavelmente vai estar logo atrás de você, te olhando. Mas não tema, apenas o ignore e tente procurar a saída. E enfim chegamos ao final do vídeo, onde exploramos bastante criaturas interessantes de Henderson. Um universo vasto, curioso e estranhamente assustador. E se vocês gostaram do vídeo, peço que deixem um like, e se pretende ver mais relacionado a esse vídeo, clica aí no botão de se inscrever e não se esqueça de ativar as notificações, hein? Pois aqui eu falo sobre entidades, curiosidades e relatos sobre terror ficcional e real, até mesmo lendas. Então eu ficarei aqui e até um próximo vídeo.